Olá, seja muito bem-vindo. Você que está entrando na gravação, hoje nós vamos falar sobre restauração de sonhos. Quem foi que matou os seus sonhos? Você continua sonhando? Sonhos que Deus plantou no teu coração? Então eu quero pedir, você que está na gravação, avance o vídeo, uns 5 minutinhos para que você possa entrar no conteúdo. E eu quero receber aqui com muita honra as pessoas que me honram aqui todas as manhãs e entram ao vivo. Quero dizer para vocês que é um privilégio receber vocês aqui na minha casa, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos entrando, vamos mandando aviãozinho para quem ainda não chegou, né? Então deixa eu clicar aqui nos meus 3 pontinhos. Vou compartilhar aqui com o WhatsApp, como sempre. Os meus grupos vão receber aqui nesse momento o convite, né? Nós somos como aquele homem, aquele rei que fez a festa, e ele falou para os seus servos: vai e manda convite, muitos convites. Eu quero que o povo venha para o meu banquete. E a nossa missão hoje é convidar as pessoas para esse banquete que Deus vai preparar para nós aqui. Bom dia, Val. Bom dia, Solange. Bom dia, mãezinha, Dona Paulininha. Bom dia, Solange, Beta, Rita. Sejam bem-vindos. Vamos mandando aviãozinho, gente, convidando o povo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou Tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Vamos lá, gente. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Bom dia, bom dia. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha A Beta tá falando que mandou para vários contatos. Convida o povo lá. me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me Essa manhã é uma manhã de ressurreição. da própria vida. Ressurreição de sonhos, de planos, de projetos. Quem matou os seus sonhos? Essa manhã é uma manhã de ressurreição. Jesus já está diante da sepultura, chamando o teu sonho para fora. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Oh Deus, vem sobre as nossas vidas. Dá os meus sonhos. Deus, permeia cada lar, cada família. Deus, eu te peço nessa hora. Espírito Santo, vem com fogo e poder. Consome aquilo que não vem de ti, Deus. Senhor, nós nos levantamos no poder, na autoridade do teu nome. Nós nos colocamos diante de ti, na condição de filhos. Deus, nós nos aproximamos de ti em nome de Jesus. Jesus, nós te declaramos como nosso único, verdadeiro Senhor, Salvador. Nós renovamos a nossa aliança contigo nessa manhã, Deus. Eu renovo a minha aliança, cada um de nós renovamos a nossa aliança. Te pedimos perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados. Justifica-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo. Amém. Vamos conversar? Eu falo daqui. Quando você não quiser escrever, você aperta o coraçãozinho.
Sabia que quando você aperta esse coraçãozinho, você está mandando uma mensagem para o Instagram. Você está dizendo para ele, para o algoritmo, que é um robô: eu gosto dessa mensagem, ela é importante para mim. Sabe o que você está dizendo? Essa mensagem tem mudado a minha vida. Toda vez que você aperta no coração, você está dizendo isso. E aí sabe o que acontece? Esse robô, o algoritmo, ele começa a convidar mais pessoas. Mais pessoas vai ver aquela bolinha que fica ali em cima do meu perfil. Quando você aperta o coraçãozinho, essa bolinha vai se acender para mais pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se essas mensagens têm sido cura na tua vida, e se você não é egoísta, se você não quer essa mensagem só para você, você vai apertar o coraçãozinho para que mais pessoas possam receber essa palavra. Você vai mandar mais aviõezinhos aqui para que mais pessoas, vamos lá? Vamos em unidade aqui, mandar alguns aviõezinhos para aquelas pessoas que ainda não chegou, encontre o caminho. A Bíblia diz que lâmpada para o meu pé é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente manda uma mensagem como essa, a gente está acendendo o caminho para que as pessoas possam passar. Amém, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como estão os seus sonhos? Você ainda sonha? E se você sonha, você acredita nos seus sonhos? Você é alguém que acredita nos seus sonhos? Se você parou de sonhar, né? Porque sonho que a gente não acredita não é sonho. Sonho que a gente não acredita é ilusão. Porque sonho que a gente não acredita, a gente não coloca em prática. O sonho é um desejo que arde, que queima no nosso coração. E quanto mais esse sonho queima no nosso coração, significa que ele está vivo, que ele está latente. O nosso sonho, ele fica o tempo todo latejando, né? Quando nós colocamos em prática, quando nós passamos a trabalhar mesmo, de uma forma prática, no nosso sonho, então esse sonho, nós vemos ele ser realizado na nossa vida. E esse Deus que plantou o sonho no meu coração e no teu coração, ele não é... Esses dias alguém falou para mim assim que Deus é como um pai, né? Quando o pai mostra uma barra de chocolate para um filho e esse filho começa a salivar, significa que o pai, ele deseja dar esse chocolate para o filho. Porque se não fosse assim, esse pai não seria um bom pai, ele seria um torturador. Você consegue imaginar um pai que mostra um chocolate, uma barra de chocolate para um filho, só para fazer vontade? Porque o sonho é uma vontade. O sonho é um desejo que arde no nosso coração, né? O sonho é um desejo que arde no nosso coração. E você começa a visualizar, e você começa a pensar. Porque o sonho, ele nasce de um pensamento. E aí eu te pergunto, quem foi que plantou esse sonho no teu coração? Quem foi que plantou esse desejo no seu coração? Quem será? É possível realizar o sonho? É possível. Quando o sonho é de Deus, é possível, né? O que é um sonho de Deus? Tudo aquilo que você sonha fazer que glorifica a Deus é de Deus. E depois, traz crescimento para você. E depois abençoa outras pessoas. Se o teu sonho
não abençoa pessoas, então esse sonho não é de Deus. Se esse sonho só diz respeito a você, provavelmente ele não vai acontecer. Tiago, a carta, de Tiago, quando Tiago escreveu para a igreja cristã, a igreja primitiva, ele escreveu assim: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem para gastar no próprio deleite. Vamos traduzir isso aí? Porque parece tão arcaico, né? Esse vocabulário. Presta atenção, porque nessa manhã aqui, a gente vai trazer algumas chaves aqui poderosas. Eu vou entregar para você chaves poderosas sobre sonho, sobre restauração de sonho. E se o seu sonho já morreu, nós vamos falar sobre ressurreição de sonhos. Porque Deus planta sonho, Deus restaura sonho. E se o teu sonho já morreu, Deus ressuscita sonhos, tá? E eu quero entregar aqui algumas chaves poderosíssimas para você voltar a sonhar, para você restaurar os seus sonhos e para você também ressuscitar sonhos. Lá em Tiago fica uma chave muito poderosa. Qual é a oração que Deus não responde? Fala para mim qual é a oração que Deus não responde. Na verdade, Deus responde toda oração. Às vezes, instantaneamente, quando você pede algo para Deus, Ele fala sim. Quando que Deus fala sim? Quando o nosso desejo, o nosso sonho, o nosso pedido, a nossa oração glorifica a Deus. Quando traz crescimento para mim. Quando eu incluo pessoas, quando a minha oração inclui mais pessoas. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu morava em uma casa de 2 quartos, cada quarto media 3 metros por 2,5. Cabia um guarda-roupa e uma cama. Eu sonhava com uma casa maior. E eu pedi para Deus uma casa maior. Mas a nossa oração, ela precisa glorificar a Deus. Ela precisa trazer crescimento para mim. E ela precisa abençoar pessoas. Quando eu peço uma casa maior para Deus, a pergunta de Deus é: essa casa vai glorificar o meu nome? Essa casa vai trazer crescimento para você? Essa casa vai abençoar pessoas? Ou você quer uma casa grande só para se autoafirmar? Então a pergunta é: a casa que Deus me deu hoje, só na parte de cima nós temos 5 quartos, mais uma sala, 3 banheiros lá em cima, um lavabo, chuveiro. Quando eu pedi essa casa para Deus, eu tinha uma certeza no meu coração que eu queria glorificar o nome dele. Eu queria abençoar pessoas, afinal de contas eu moro na praia e eu quero receber pastores, eu quero receber amigos e eu quero receber bem. Eu morava em uma casa de 2 quartos, quando eu recebia pessoas eu tinha que colocar um colchão na sala. E eu sou daquelas que acorda bem cedo. Então a visita era obrigada a acordar com a luz que eu acendia de manhã para fazer meu chimarrão, né? Dos 2, 1. Ou eu acordava a visita, ou eu teria que sair da minha rotina. E a visita ficava incomodada, lógico, né? De me tirar da rotina. E eu pedi para Deus, eu fiz uma oração para Deus. E Deus, Ele atendeu a minha oração. Porque Deus, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos, tá? Desde que o nosso sonho glorifique a Ele, desde que o nosso sonho traga crescimento, experiência. Gente, pessoas que não têm experiência não crescem. Pessoas que não têm experiência, pessoas que não têm condições de ter experiência, de comer algo diferente,
de ir em lugar diferente, de morar em um lugar diferente. Quando a gente não tem experiência, a gente cresce assim, olha. Sabe, igual aqueles burros, aqueles cavalos, com tapa aqui, a gente só consegue enxergar o nosso mundinho. E sonhar, visualizar, é a melhor forma de arrancar essas tapas, sabe? Quando Deus faz a gente visualizar. O sonho é uma experiência que a gente já tem aqui dentro. E aí Tiago vai falar, vocês estão orando, vocês não estão recebendo. Por quê? Porque tudo que vocês pedem tem a ver com vocês. Quando a nossa oração é egoísta, quando o nosso sonho é egoísta, esse sonho ele não será realizado. Então, será que é possível Deus realizar sonho? E aí eu fiz um mapinha aqui dos sonhos, tá? Depois eu vou virar a tela, para quem ficar até o final, você vai conseguir enxergar o mapinha. Mas eu quero me deslizar sobre ele aqui, para que lá no final, Deus, ele nos chame para realizar os sonhos, tá? Então, qual sonho que é possível? O sonho que você acredita. Quem vai entrando, vai mandando um aviãozinho aí. Se você conhece alguém aí que sepultou os seus sonhos, mande para essa pessoa. Mande para essa pessoa essa conversa aqui. É possível realizar sonhos? É possível. Desde que você acredite nos seus sonhos, tá? Uma vez um homem estava com o filho doente. O filho tinha lá ataque epiléptico, às vezes quase caía na água, às vezes quase caía no fogo. E esse pai estava desesperado, fez de tudo, levou para os discípulos não conseguiram resolver. E aí, graças a Deus, Jesus chega na parada. E aí esse pai fala assim, Jesus, se é possível, cura o meu filho, faz alguma coisa. Quer dizer, esse pai joga a responsabilidade de algo que ele não conseguia resolver para Jesus. Não é isso que a gente faz? Ô Jesus, resolve isso para mim. Ô Deus, faz isso, faz aquilo. Espírito Santo, faça algo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, outra chave. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, tá? O que significa isso? Que ele não vai fazer tudo sozinho, ele te ajuda, mas ele não faz sozinho. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Significa que o Espírito Santo vai pegar em um lado e você vai pegar no outro. Quando aquele pai chega para Jesus e fala assim, Jesus, se for possível, faça alguma coisa pelo meu filho. Sabe o que esse homem estava fazendo? O que eu e você muitas vezes a gente faz. A gente joga a responsabilidade no colo de Jesus. Se é possível, faz alguma coisa. O que Jesus fala? Se é possível. Será que é essa a pergunta mesmo que você tem que me fazer? Será que é esse o X da questão? Se é possível? Aí Jesus pega aquela batata quente e joga no colo do homem. Tudo é possível para aquele que crê. Então a pergunta não é se Deus pode realizar meu sonho. A pergunta é, você pode crer? Porque tudo é possível para quem crê. Então o sonho que Deus realiza é o sonho que você acredita. O milagre não acontece aonde ele é necessário. Quantas pessoas necessitam de um milagre dentro do hospital e ele não acontece? Eu não sei se você já foi naquela Santa Casa, naqueles pronto-socorro. Ali todo mundo precisa de um milagre. Será que Deus não pode fazer um milagre? Deus pode. A pergunta é, as pessoas que estão ali, elas conseguem acreditar no milagre? Nós precisamos acreditar. Porém, tem um problema. Muitas vezes, nós não temos a energia que nós precisamos ter.
O que é energia? Não leva isso para o lado espiritualista. Nós não somos espiritualistas. Nós somos espirituais, tá? O que a gente pratica não é espiritualismo, é espiritualidade. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma. Nós habitamos um corpo. E o nosso corpo precisa do quê? De energia. Quando você vai comer alguma coisa, aí você pega o rótulo e você vai ver o quanto que possui do quê? De energia. E você vai consumir. Na maioria das vezes a gente consome até mais do que a gente precisa, né? A gente deveria olhar mais para essa questão de energia. Por quê? Porque a energia nos abastece. Porque a gente precisa de energia. E a gente não tem que acumular energia, não. A gente tem mais é que gastar essa energia, tá? Então, por que a gente... Muitas vezes a gente sepulta o nosso sonho. A nossa pergunta aqui é: quem matou o nosso sonho? Na maioria das vezes, a gente culpa terceiros, quartos e quintos de ter matado o nosso sonho. Mas na realidade, nós não temos realizado o nosso sonho porque a gente não tem energia suficiente. E aí, quem é responsável por manter essa energia? Será que é o meu marido que é responsável por manter essa chama, esse apreço, essa paixão, esse vigor? Será que é o meu marido? Será que é os meus pais? Será que quem matou meu sonho foi meu pai, que já morreu faz 3 anos? Meu pai já foi sepultado? Já cumpriu a missão dele? Será que é justo eu continuar jogando a culpa e a responsabilidade se o problema de não realizar meus sonhos era o meu pai? Ele já morreu, por que eu não realizo agora? Por que a gente tem mania de terceirizar a culpa? Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não temos que nos sentir culpado por nada. Mas nós temos que nos sentir responsável por tudo. Bate no peito e fala: eu não tenho culpa de nada, mas eu sou responsável por tudo. Eu preciso guardar a minha chama. Eu não posso extinguir a chama de Deus que existe em mim. Porque se eu tenho paixão, se eu tenho tesão pela vida, se eu acordo todas as manhãs e eu quero pular da cama para realizar os meus sonhos, ninguém vai impedir. Aí a gente fica pedindo para Deus algo que não depende de Deus. Aquele pai chega para Jesus e fala: se é possível, realiza o meu sonho, cura o meu filho, como se a responsabilidade fosse toda de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus já fez o dever de casa. Ele morreu na cruz. Ele disponibilizou. Nas regiões celestiais, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. O que a gente precisa fazer? Se toda sorte de bênção já foi depositada aqui, mas eu estou em que nível? Eu estou aqui. E tem gente que está muito aquém, muito para baixo. O que a gente precisa fazer? Elevar. O que a gente tem que elevar? O nosso nível de consciência. Porque ser filho de Deus, eu sou filho e você é filho. E ser filho, a partir do momento que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, no dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo mergulhou dentro de você. E você se tornou um filho. E agora, o que falta? Falta eu assumir essa posição de filho. Ser filho não é uma questão que eu preciso lutar para ser filho. Não, eu só preciso entender e receber. Meu filho, ele não tem que lutar para ser meu filho. É um fato. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que você espera. É uma convicção de um fato que você ainda não viu com esse olho físico. Mas você já viu com o olho do teu coração. Você viu com seus olhos físicos que Jesus morreu na cruz, que ele te abençoou com toda sorte de bênção. Você não estava lá e você não viu fisicamente. Mas você já viu com o olho do teu coração.
E você pode acessar esse lugar. Então hoje existe um convite da parte de Deus para que nós possamos ascender, acessar esses lugares em Deus, para que a gente possa visualizar o nosso milagre, tá? Aí eu faço uma pergunta: o que está roubando a tua energia? O que você deixou roubar a sua energia? E aí eu quero trazer aqui um slidezinho que talvez... Eu vou escolher aqui um slide que talvez nos explique bem por que a gente... Olha aqui. Deixa eu só desativar aqui o comentário. Presta atenção nisso aqui. Pessoas tóxicas. Tem gente que não soma. Tem gente que diminui. Escolha muito bem com quem você vai dividir a tua energia. Olha ali a bateria, né? Tem pessoas que é assim, olha. Ela entra na tua vida e tem muitas delas que entram dizendo: não, eu vim para somar. Gente, eu tô cansada de ouvir isso. Não diga para mim que você veio na minha vida para somar. Você veio para multiplicar. Você veio para multiplicar. Eu quero pessoas que estão decididas a multiplicar. Porque todo mundo que diz que veio para somar comigo, acabou dividindo. Então cuidado. Porque às vezes, essas pessoas estão tirando a tua energia. Estão matando os seus sonhos. O que nos rouba energia? Às vezes são ambientes, às vezes são pessoas, às vezes o lugar aonde a gente se colocou. E aí a gente pede para Deus fazer algo que não depende dele. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Antes de começar a live, eu estava aqui preparando o meu ambiente e criando aqui um ambiente de uma unção de ensino. Eu estava aqui preparando um ambiente de glória para receber vocês aqui. De repente eu escuto um mosquito passar aqui, sabe? E ele estava me atrapalhando. Ele estava tirando a minha atenção. Ele estava tirando a energia aqui do lugar. A unção do lugar. Porque unção nada mais é do que capacitação. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. O mosquito entrou aqui e estava me atrapalhando. O que eu vou fazer? Eu vou orar e pedir para Deus remover o mosquito daqui? Não. Eu fui ali e peguei o veneno, ó. Peguei o veneno. Por quê? Porque o mosquito é algo natural. E eu resolvo com algo natural. E aí eu te faço uma pergunta. As pessoas que estão entrando na tua vida e que estão tirando a tua energia, que estão roubando a tua força, você vai continuar orando para Deus tirar essas pessoas? Você até pode fazer isso. Mas chega um momento da tua vida que você tem que escolher quem é que vai ficar no ambiente, para que esse ambiente concorra, corrobore, coopere, para que o teu sonho se cumpra. O que nós precisamos para manter a nossa energia, a nossa força e o nosso vigor? Vou dar um exemplo para você. Eu estou falando aqui de um telefone, né? De um celular. Para esse celular funcionar, o que ele precisa? Energia. Ele precisa estar carregado. Para eu funcionar dentro do meu propósito, dentro da minha missão, o que eu preciso? Energia. Aonde eu encontro energia? Aonde eu encontro energia? Na minha fonte. Quem é a minha fonte? Minha fonte é Deus. A minha fonte de energia é Deus.
e as pessoas que Deus colocou na minha vida. Então, qual é o sonho que Deus realiza? É aquele que você acredita. Você sabe qual é o pior pecado? Posso confessar aqui o meu pior pecado? Qual foi o meu pior pecado? O meu pior pecado foi um dia duvidar do poder de Deus, do amor de Deus e da fidelidade de Deus. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estava muito cansada. Muito cansada. Há mais ou menos 5 anos atrás, já faziam mais ou menos 10 anos que eu era pastora, estava pastoreando a igreja que eu pastoreio hoje. Hoje já fazem quase 15 anos. Mas há 5 anos atrás, eu tinha 10 anos de ministério. Já desde 2020 eu estava liderando pessoas e eu estava muito cansada. Eu estava muito desgastada. E os meus sonhos começaram a morrer. Eu deixei que a circunstância, pessoas, lugares, situações apagassem a chama que me nutria. Eu comecei a desistir dos meus sonhos. Há 5 anos atrás, já fazia mais ou menos uns 6 anos que eu estava lutando com uma enfermidade do meu filho. Meu filho estava doente. E eu via o meu filho tendo convulsões, ele estava diagnosticado com uma vasta área cística no cérebro. E aquilo trouxe um cansaço muito grande, aquilo estava roubando a minha energia. E quanto mais eu olhava para a circunstância, e quanto mais eu olhava para o problema, e quanto mais eu chegava para Deus, eu dizia: Deus, se é possível, faça alguma coisa. Deus, se é possível, remove as pessoas que são problema, pessoas falsas, aquelas pessoas, né? Que chega na nossa vida dizendo que vai somar e só divide. Deus, resolva os meus problemas no meu casamento. Deus, cura o meu filho. Deus, eu preciso que o Senhor cure o meu filho. E eu era uma pessoa extremamente religiosa. E eu falava: Deus, mas eu faço tudo tão certinho. E o meu filho está morrendo com um cisto no cérebro. E eu estava muito cansada, muito cansada. Aquela enfermidade do meu filho e aquela preocupação acabava que até o meu casamento estava se esfriando. Muitos problemas, pessoas terríveis dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente pensa que a igreja é um pedacinho do céu e não é. A igreja... Às vezes a igreja, eu sei que a igreja é um hospital, eu sei que ali tem pessoas doentes, eu sei que ali tem pessoas que estão curadas, e quem está na liderança de uma igreja, mesmo a igreja sendo um hospital, mas o que a gente espera? Que o pastor, que a liderança seja curada, né? Porque como que um pastor que está doente, ele vai ministrar sobre os outros que estão chegando e estão doentes? E o problema das igrejas, às vezes, é isso. Que às vezes as pessoas que estão lá, né? Se a igreja é um hospital, vamos supor, o pastor é o médico, a liderança são os enfermeiros, essas pessoas têm que estar curadas. Por quê? Porque às vezes quem chega está doente, e às vezes quem está lá para ministrar está mais doente do que quem está chegando. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, do meu marido. Se você conhecer meu marido, eu costumo dizer que ele é o freio e eu sou o acelerador. Por mais que às vezes eu pregue mais na igreja, mas eu reconheço que o cajado está na mão dele.
E eu louvo a Deus por esse homem, que além de ser o meu marido, é o meu pastor, porque ele é um instrumento de cura na minha vida. Há 5 anos atrás eu não tinha energia, eu já não acreditava mais nos meus sonhos. Eu via tanta gente doente dentro da igreja, sabe? Eu via pessoas que chegavam com voz de locutor, que pregava a palavra bonita, mas quando a máscara caía, aquela pessoa era uma personificação do diabo dentro da igreja. Eu via mulheres que entravam de taierzinho, sabe? Que cantava bonito, mas que era pior do que o diabo, porque o diabo a gente repreende em nome de Jesus, né? Se é o demônio, você fala, tá amarrado em nome de Jesus. Na hora, você já viu uma pessoa possessa? Você fala, tá amarrado em nome de Jesus, ele já bota a mãozinha para trás e fica assim com a mão para trás. Mas existem pessoas que não se submetem, que são piores. E aí você começa a lidar em um ambiente onde tem pessoas tóxicas. E às vezes o ambiente, as pessoas que estão ali, começam a matar os seus sonhos. E você deixa de acreditar. Você deixa de acreditar. Aí você começa, o tempo começa a passar e você fala, mas será que isso é um sonho? Ou será que isso é uma ilusão? Será que isso é coisa da minha cabeça? E eu quero te dizer, não é coisa da tua cabeça. Sabe qual foi o meu maior pecado? Foi há 5 anos atrás, olhar para a circunstância, ver um filho doente, e eu pensava, por que o meu filho, ele não é curado? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Sou quase um anjo, travestido de gente. E eu falava, Deus, por que o Senhor não cura meu filho? E é justamente por isso que ele não curava. Porque a cura não depende de mim, de nada do que eu fiz. A cura do meu filho era pela graça de Deus e eu não entendia isso. Eu achava que eu tinha que chegar a um nível de perfeição para que esse sonho se realizasse. Mas eu não preciso merecer. O sonho não se realiza porque você fez algo, mas foi porque você creu. Por que tem pessoas que não ora tanto quanto a gente, não é tão religioso como a gente, não é tão certinho, não é tão perfeitinho como a gente, e eles recebem e a gente não? Sabe por quê? Porque eles acreditam. Não acreditar mata os nossos sonhos. Meu pior pecado foi duvidar. Um dia, Jesus falou assim, eu vou subir e eu vou enviar o meu Espírito. E o meu Espírito vai convencer o mundo do quê? Do pecado. Que pecado? De matar, de roubar, de prostituir, dos vícios? Não. Pasme. Mas não foi isso que Jesus falou. Você acha que matar, roubar, prostituir e se drogar é o pior pecado? Eu vou te contar aqui qual é o pior pecado. O pior pecado não é matar, roubar, prostituir, adulterar. O pior pecado é duvidar. Jesus falou assim, eu vou subir, eu vou enviar o meu Espírito vai convencer o mundo do quê? Do pecado. Que pecado? Que pecado é esse que o Espírito Santo quer nos convencer? E aí Jesus fala do pecado porque não creram. Pior do que qualquer pecado, que a gente fica apontando o dedo assim, quando a gente sente o cheiro de álcool em alguém, ou quando a gente sente o cheiro de cigarro em um irmão dentro da igreja, a gente vai com o dedinho assim, né? Já para acusar. Mas o pior pecado é duvidar de Deus. Jesus falou, eu vou enviar meu Espírito, o meu Espírito vai descer e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creram. O pior pecado é duvidar. O pior pecado é desconfiar. Não tem nada que fere mais o teu caráter. Não tem nada que fere mais
O seu ego significa o eu, não tem nada que possa ferir mais alguém, um ser, do que a desconfiança. Porque confiança é uma coisa que você constrói. Confiança é algo que constrói, que precisa ser construído. Por que perdoar é diferente de confiar? Por que quando você perdoa uma pessoa, você não é obrigado a conviver com ela? Por quê? Porque perdão é algo que é instantâneo e é decisão. Mas confiança não. Se alguém já roubou a tua carteira 3 vezes e te pediu perdão, você vai deixar a 4ª vez a carteira com essa pessoa? Não. Se alguém já fez mal para você 3, 4, 5 vezes, e aí ela te pede perdão, você é obrigado a conviver com essa pessoa? Não é. Porque perdão é uma coisa, confiança é outra. O meu pior pecado foi duvidar da bondade, da fidelidade de Deus. Quando eu olhei para a igreja e eu vi tanta coisa errada, tanta maldade, eu comecei a falar, Deus, se é assim, então tá dominado mesmo o mundo. Se até dentro da igreja a gente vê esse tipo de coisa, então eu não tenho mais que sonhar. Então talvez pode ser que o meu filho nem vá ser curado. Pode ser que o meu filho vá morrer mesmo com essa enfermidade. Deus, se essas pessoas aí que chegam dentro da igreja se autodenomina missionários, estão fazendo o que estão fazendo, e se o Senhor acha que isso tudo é normal, se as pessoas que carregam o teu nome, se líderes, se pastores, estão fazendo o que estão fazendo, então tá tudo dominado mesmo. Tá tudo dominado. E aí eu falei assim, Deus, eu acho que eu vou chutar o pau da barraca. Eu acho, olha só, gente, o meu pior pecado eu tô confessando para vocês. Eu falei, Deus, então eu acho que a Bíblia é uma invenção dos homens para colocar parâmetro na sociedade. Se existe um Deus, porque eu sentia que Deus existia. Se existe um Deus muito lá distante, lá no céu, nas alturas, um Deus que eu jamais vou conseguir alcançar, porque eu fiz tudo na força do meu braço. Eu orei, eu jejuei, eu busquei e eu não consegui acessar a cura do meu filho, a paz que eu precisava. Eu estava com depressão e pior, duvidando da bondade de Deus. Eu falei, Deus, então nós estamos mesmo aqui à mercê do destino, da fatalidade. Eu não tenho que depender do Senhor. Sabe o que aconteceu quando eu comecei a falar essas besteiras para Deus? Quando eu comecei a ser sincera com Deus e dizer, Deus, eu não sei se eu acredito mais não. Se esse povo aí que diz que é santo faz o que faz e um dia eles vão morar no céu, então eu posso fazer outras coisas mais. Eu posso inclusive duvidar, inclusive parar de te servir, porque eu prefiro nem te servir. Se for para fazer o que esse povo faz, eu prefiro nem te servir. Por quê? Porque eu não quero ser mau exemplo. E quando eu comecei a vomitar tudo aquilo que estava dentro de mim, sabe o que aconteceu? Eu já estava até fazendo assim, né? Eu falei assim, se antes, quando eu orava, jejuava e acreditava, pensava que acreditava, Deus não curava meu filho, e eu já estava com depressão, quando eu comecei a falar toda a podridão para Deus, aí eu comecei a fazer assim, né? Eu falei, daqui a pouco Deus vai soltar um raio na minha cabeça. Sabe o que Deus fez? Deus realizou o desejo do meu coração. Foi ali que Deus curou meu filho. E aí eu tinha 2 opções.
Ou eu ficava aquele tipo de crente sem vergonha, pensando assim, uai, se antes, quando eu fazia tudo para agradar a Deus, não acontecia, e agora que eu estou sendo sincera, tá acontecendo, então eu vou descambar de vez. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que a gente faz é uma semente. E se eu plantasse isso, talvez, no momento não, mas dentro de 1, 2, 5 anos já se passaram, talvez hoje eu estaria colhendo a minha colheita de uma vida distante de Deus. Sabe qual foi o sentimento que eu tive? Deus, eu estou pensando tudo errado. Eu estava duvidando do Senhor. Deus, que filho mais sem vergonha, safado que eu sou, Deus. Eu estava duvidando do Senhor e agora o Senhor veio aqui e curou meu filho. Aí Deus falou, sim. Agora que você tá vendo a tua incredulidade e confessando, eu vou curar teu filho. Para que você nunca pense. Para que você nunca pense que aquilo que eu te dou é por conta de algo, de uma moeda que você está me entregando. Eu curei teu filho de graça. O que você vai fazer com isso agora? E eu comecei a chorar. E eu senti vergonha de duvidar de Deus. O que mata os nossos sonhos? Quando a gente para de acreditar. Por que eu parei de acreditar? Porque eu comecei a olhar para a circunstância, para os problemas. Mas quando eu olhei para Deus e comecei a falar o que eu estava sentindo, a cura veio. Então, você sabe o que mantém os nossos sonhos vivos? É saber que de uma maneira ou de outra, você vai buscar. E a Bíblia diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Dentro do nosso cérebro tem um núcleo chamado accumbens. O que acontece ali dentro? É um mecanismo de busca e recompensa. Você sabe o que nutre o teu sonho? É você saber que você vai sonhar, que você vai trabalhar em cima desse sonho e Deus vai te recompensar. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que o busquem acreditem que Ele existe. Você acredita que Ele existe? Em primeiro lugar, é necessário que a gente acredite que Ele existe. Em segundo lugar, e que Ele é galardoador de quem o busca. Sabe o que significa? Que nós precisamos acreditar que existe um prêmio, sim. Que existe uma recompensa, sim. Por continuar acreditando em Deus. Existe uma recompensa. Pelo fato de você ser filho, você tem direito a uma herança. E eu te pergunto, quem é que está matando seus sonhos? Deixa eu ver se tem algum slide aqui que eu possa mostrar para vocês. Quem é que está matando seus sonhos? Eu quero que você atente para isso aqui. Porque isso aqui pode estar matando seus sonhos. Pessoas, lugares, experiência. As pessoas te levam a lugares. Pessoas promovem experiência. Todas as suas experiências você vai transformar em quê? Pensamento. Pensamento vai provocar o quê? Emoção. Emoção vai provocar o quê? Desejo. E um desejo, quando ele é muito forte, ele se transforma em quê? Em sonhos. Olha lá. E os nossos sonhos, a gente tem que transformar em quê? Em utopia? O que a gente transforma o nosso sonho? Em ilusão?
Não! A gente transforma os nossos desejos, os nossos sonhos em atitudes. E através da nossa atitude, a gente começa a manifestar o quê? Os resultados. O que você acha disso tudo que você está aprendendo? Essas chaves. Então, você sai do quê? Do coitadismo, tá? E aí você tava lá, murchinho, coitadinho de mim. Olha que igreja mais difícil que eu tenho. Olha que povo mais terrível que convive comigo. Eu tava me sentindo coitada, já tava com depressão, filho doente, pessoas problema na igreja. Isso mata os nossos sonhos, gente. Sai do coitadismo. O coitadismo é aquilo que destrói você. Sai dessa. Deixa eu escolher outro slide aqui para compartilhar com você. A gente tem que sair, deixar de olhar a circunstância e olhar para Deus, tá? Olha aqui, versículo bonito. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para nós. Então não duvida que aquilo que Deus tem para você é algo que no mínimo é bom, tá? No mínimo é bom. Depois se torna agradável, depois se torna perfeito, tá? Olha aqui, o seu sonho, a sua missão tem a ver com sua paixão. É um pensamento bem definido que você tem ali, olha, você dorme e acorda. Então não deixa que nada mate os seus sonhos, sabe? O seu sonho tem que ser uma obsessão, é o meu sonho, é o sonho que Deus plantou. É o sonho que glorifica Deus. Olha aqui esse slide aqui que eu vou passar para vocês. E isso aqui eu gostaria que vocês printassem isso aqui. Porque isso aqui é o que vai trazer mudança, tá? O que pode estar matando o teu sonho? O ambiente, tá? As pessoas que estão lá, né? Vou dar um exemplo. Quando eu entrei aqui, estava preparando o ambiente com música, com slide, com mapinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Entrou um mosquito aqui. E aí, adianta orar a Deus e buscar uma intervenção espiritual? Porque o mosquito está me atrapalhando? Não, eu tenho que pegar, o veneno e passar e expulsar. Então, a questão do ambiente que mata o teu sonho. Ambiente que mata o teu sonho. O que você faz? Se você é uma autoridade nesse ambiente, começa a mudar. A tua casa, o que tem lá dentro da tua casa que está matando o teu sonho? Você tem autoridade para mudar? Muda. Ou se muda. Sai fora. Filhos, né, que estão solteiros e acham que o ambiente está atrapalhando, aí o filho vai tentar mudar a casa do pai. Não vai. Por quê? Porque quem é a autoridade ali tem a chave para mudar. Senão você vai perder tua energia. Você vai ficar malhando em ferro frio. Então, cuidado com o ambiente, porque o ambiente pode matar o teu sonho. Dentro desse ambiente, olha ali, existe um contexto, existe uma circunstância. Existe o quê? Experiência. E você vai transformar em pensamento, depois em emoção, depois em desejo, depois em atitude, depois em resultado. Como que você vai ter um resultado positivo se o ambiente é tétrico, se o ambiente é hostil, se o ambiente é tóxico, tá cheio de mau exemplo? Você vai ser uma média das 5 pessoas que você mais convive. Por isso que eu gosto de conviver com pessoas que são inteligentes, que são cheias de Deus. Eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio, né? Deus me deu um marido assim. Deus tem colocado, eu tenho atraído pessoas assim. Mas hoje, na internet, o que você está fazendo aqui?
O que você está fazendo aqui toda manhã? O que você tem comigo? Eu não sei se você sabe, mas você já tem uma aliança comigo. Eu já faço parte. Eu posso dizer que eu já faço parte da vida aí de mais ou menos umas 50, 100 pessoas aí pela internet que me assiste todo dia através da live. O que é isso? Você vai ser uma média das 5 pessoas que você assiste, que você lê. Não é só. Aí você fala assim, mas a minha casa é todo mundo assim, né? Tapado, limitado. Mas hoje, com a internet é uma janela para o mundo. Você abre aqui uma live e você está convivendo com a pessoa em tempo real, né? Então você vai ser uma média das 5 pessoas que você convive, que você assiste, que você lê, tá? Então, o que está matando seus sonhos? Pode ser o ambiente. O ambiente provoca o quê? Comportamento. Você vai ter um comportamento. Esse comportamento, a tua atitude, a tua ação, toda ação tem uma reação. Mas o que determina o teu comportamento? O teu ambiente. Ambiente, ele provoca comportamento. O comportamento, as ações, provoca o quê? Capacidade. E provoca o quê? As nossas crenças, os nossos valores. E aí a gente volta lá no começo. Qual é o sonho que Deus realiza? Será que é aquele que você precisa? Não, é aquele que você acredita. Qual é o milagre que Deus faz? É o que você precisa? A Santa Casa está cheio de pessoas que precisam. A Santa Casa está cheio de pessoas que precisam de milagre. Quem é que vai receber o milagre? Quem acredita. Jesus chegou no tanque de Betsaida, tinha um homem lá. Deixa eu aqui abrir aqui para vocês falarem também. Senão só eu falo. Quando Jesus chegou no tanque de Betsaida, tinha um paralítico lá. Muitos anos ali, paralítico. Você sabe o que significa Betsaida? Bet é casa e saida é misericórdia. Então Jesus chegou na casa de misericórdia. Era um tanque de Betsaida, onde ficava ali bastante gente doente, enferma. E aí tinha lá uma crendice, que toda vez que a água do tanque de Betsaida tremesse, o primeiro que batesse na água era curado. Eles acreditavam. E porque eles acreditavam, acontecia. Tremia a terra lá, a água, o primeiro que pulava era curado. E aí tinha um paralítico lá. E você sabe por que ele não pulava no tanque, né? Você sabe por que ele não pulava? Porque ele era paralítico. E aí Jesus chega lá e fala assim, você quer ser curado? Aí ele fala, quero mas. Sabe qual é o nosso problema? É o mas, né? Deus está perguntando, você quer receber o teu milagre? Aí a gente fala assim, quero, mas... A gente sempre tem um mas. E hoje é um dia de se desvencilhar do mas. Você tem que falar, quando Deus perguntar para você, você quer receber o teu milagre? Você tem que falar, quero, ponto final. Quando Jesus perguntou lá para o paralítico, falou, você quer um milagre? Ele falou, eu quero, mas não tem ninguém que me jogue. Puxa vida! Vê se nós não somos iguaizinhos. Não tem ninguém que vem aqui, me pega no colo e me jogue dentro do tanque. Jesus estava perguntando para ele se ele queria pular no tanque? Não. Jesus simplesmente estava dizendo, cara, você vai continuar na dependência dos outros, mesmo sabendo que eu estou aqui? Pois é. Jesus perguntou assim, não quero saber. Eu quero saber se você quer. Aí ele falou, quero. Daí Jesus falou, então pega a tua cama, sem pular na água, levanta e anda. O nosso problema é que a gente quer que Deus realize um milagre na nossa vida da mesma maneira que está acontecendo com os outros.
Algumas pessoas pulavam no tanque e era curada, mas não significava que Jesus queria que ele pulasse no tanque. Aquele homem foi curado de uma forma instantânea, tá? Então, os nossos sonhos, o que mata às vezes, na maioria das vezes o nosso sonho, é a nossa incredulidade, tá? Então, cuida com o teu ambiente, porque olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. As nossas crenças, aquilo que você acredita que dá pra você, sabe? Porque o paralítico ficava falando assim, ó, isso aí não é pra mim não. Não dá pra mim não. Porque eu tenho que pular no tanque. E o meu problema tá onde? Meu problema não tá na cabeça. Não tá na mão. Tá na perna. Às vezes a gente fica assim, olha, isso aí não dá pra mim não. Esse milagre aí é pra todo mundo e menos pra mim. Mas cuidado. Por quê? Porque tudo é possível para quem crê. Tudo de bom? Não, tudo de tudo. Se você acredita em coisa boa, vai acontecer. Se você acredita em coisa ruim, vai acontecer. Por que tem tanta gente aí que tá pegando xing-ling? Por que tem tanta gente que tá adoecendo? Por que tem uma moça, olha só, uma atriz, dentro da casa dela, sem sair, pedindo food, né? Pelo telefone, iFood. Disse que pegou o xing-ling, porque ela foi diagnosticada, e aí ela falou assim, deve ter sido a pizza. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tudo é possível para quem acredita. Se você acredita que vai ficar doente, você vai ficar. Mas se você acredita que o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, que Deus é fiel, que Deus é justo, se você acredita de fato e de verdade, e se você não tem medo, olha só, o medo é um imã. O medo, ele atrai o objeto do medo. O que Jó falou? Olha, gente, Jó, homem reto, puro, íntegro, se desviava do mal, religioso. Ser puro, reto, justo, íntegro, se desviar do mal. Ser religioso não adiantou nada, porque o que ele mais temia aconteceu. Por quê? Porque o nosso medo anula a nossa fé. Vou falar de novo. O nosso medo anula a nossa fé. Escreve isso. O medo anula a fé. Pronto, acabou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que quem se aproxima dele creia que ele exista e que ele tem um galardão, sim, para quem o busca. Por que você vai continuar buscando uma coisa que você sabe que você não tem uma recompensa? Você desanima. Quando você deixa de acreditar nos seus sonhos, você desanima. E você mesmo pega o teu sonho assim, põe numa caixa e põe dentro da gaveta e passa a chave e joga fora ainda por cima, tá? Então, cuidado com o ambiente que você está nutrindo, porque ambiente provoca comportamento. Cuidado, os seus ambientes estabelecem crenças em você. E as suas crenças definem o quê? A sua identidade. E você começa a se esquecer quem você é em Deus. Você começa a duvidar que o sonho dele é possível. Você se esquece da sua filiação. E quando você se esquece que você é filho, você perde o senso de pertencimento. Você começa a duvidar que você faz parte de uma família, que é a família de Deus. E então você desiste do quê? Do seu legado, do teu propósito de vida, que é o quê? O nosso propósito de vida, em primeiro lugar, é de glorificar a Deus através de tudo aquilo que Ele faz. Segundo, de trazer crescimento. Nascer não basta. Começou a tocar sozinho aqui, ó. Nascer não basta. Você tem que nascer de novo. Mas você não pode ser chorão como um bebê. Você tem que nascer
se alimentar da palavra de conhecimento. Você tem que crescer. E depois que você crescer, você vai desfrutar dos seus sonhos. Agora eu quero deixar aqui, quero falar aqui um detalhe para você. Tá ouvindo essa música? Tá ouvindo? Hoje é dia de remover a pedra. Mas não é ninguém que vai remover a pedra, é quem colocou. Jesus não removeu a pedra do Lázaro, não. Não é Deus que vai remover a pedra. Deixa eu explicar uma coisa aqui para encerrar. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Vou voltar para mim. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. E eu vou explicar uma coisa. A Ju falou que a circunstância mata os sonhos. Quando o teu foco está na circunstância. Então hoje, tira os olhos da circunstância. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Lembra que ele é o autor, ele gerou a fé, ele é o consumador. Porque Deus não é Deus de obra inacabada. Ele começa e ele conclui. Deus não é como os políticos que começam uma obra só para roubar o dinheiro da galera. O nosso Deus é um Deus que começa a obra e ele completa a obra. Não olha para a circunstância, tira os olhos do problema, olha para Deus. A Beta falou, que live abençoada. Essas palavras eu vou levar para a minha vida. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, essa não passa. A Cris falou, que palavra maravilhosa. A Tati falou, verdade. A Solange falou, obrigada Silvana por abrir os meus olhos. Muito cedo, isso é forte e é para quem crê, isso mesmo. Por isso que a gente está aqui toda manhã. A Beta falou, nós somos o que pensamos. Tem um livro chamado Pode Quem Pensa Que Pode. Se você pensa que pode, então você pode. A Tatiana falou, é nisso que eu acredito, no sangue de Jesus. A Solange, verdade, o medo atrai. O medo atrai. A Nívia falou, removendo as pedras. Mas não é Deus. Jesus, não foi ele que removeu a pedra. A Bel falou, obrigado pela palavra maravilhosa. A Neia, devemos aceitar o sacrifício de Jesus, um presente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha para mim. Marta e Maria tiveram que sepultar o seu irmão, Lázaro. E ficar sem um homem em casa naquela época era muito difícil, porque as mulheres não tinham voz, tá? Elas mandaram chamar Jesus, para que Jesus ressuscitasse o seu irmão. E aí a Bíblia diz que Jesus demora 3 dias para chegar. E o que aquelas mulheres pensaram? Ou Jesus não vem, ele não se importa. Quando Jesus decide ir, ele chega lá, Lázaro já está sepultado na frente do túmulo. E aí,
Marta vem até ele e fala: Jesus, se você tivesse chegado antes, você poderia ter feito alguma coisa. Sabe o que Marta estava dizendo? Jesus, você chegou atrasado. Você chegou atrasado. Não tem mais como. Nós já sepultamos o nosso irmão. Nós sepultamos o nosso sonho. Aí sabe o que Jesus fala para ela? E o que Jesus quer falar para nós hoje? Que Deus nunca tarda, que Ele nunca falha. Se o teu milagre está demorando, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tarda, Deus não falha, Deus capricha. Deus está caprichando. Quando Jesus chegou na frente do túmulo, com todo o poder que ele tinha poder para ressuscitar. Mas sabe o que ele falou para os homens? Removei a pedra. Se Jesus quisesse, ele poderia ter só estendido a mão e removido assim, ó, num passe de mágica. Os anjos poderiam ter vindo ali e removido aquela pedra, né? Os mesmos anjos que serviram um banquete para Jesus poderiam ter removido aquela pedra. Mas por que Jesus não removeu a pedra? Sabe por quê? Para deixar um exemplo para nós. Quem colocou a pedra no túmulo de Lázaro foram os homens. Se os homens colocaram a pedra, então são eles que vão remover. Você deixou de sonhar. Você duvidou do sonho de Deus. Você desconfiou de Deus. Você engavetou. Você sepultou. E agora você está esperando que Deus venha remover a tua pedra? Não, é você que vai remover a pedra. É você que vai pegar aquela pirâmide que eu ensinei, que está matando o teu sonho, e você vai começar a remover a pedra. Você vai mudar o teu ambiente. Você vai transformar a tua casa num ambiente de glória. Você vai sair de lugares que mata, que definha, que rouba a tua energia. Você vai se afastar de pessoas, igual eu fiz aqui com o meu veneno, matei aqui, ó, Você vai por fim nas amizades tóxicas. Você, quanto a nós, no que é possível, a gente tem que ter paz com todos. Se for possível, a Bíblia diz, se for possível, quanto a nós, tende paz com todo mundo. Você tem que ter paz com todo mundo. Não significa que você tem que, sabe, andar junto com pessoas que matam seus sonhos. Cuidado com a direção que vem de Deus, com a missão, com o sonho, com aquilo que arde, que queima no teu coração. Você tem uma missão que vem de Deus. Você tem um caminho a percorrer, uma direção que está sendo apontada todos os dias através do Espírito Santo que fala no teu coração e através de sinais. Quando eu quero ir para Joinville, tem um monte de plaquinha. Se eu quero ir para Curitiba, tem um monte de plaquinha que sinaliza que eu estou indo para a direção certa. Se eu olho na placa e eu quero ir para Curitiba, mas está apontando, olha, você está indo para Porto Alegre, significa o quê? Que em algum momento eu perdi, eu me desviei. É muito fácil acontecer isso na vida. Sim ou não? Você está em um lugar que você nunca passou e você se perde, já o GPS te avisa. Trulu! Recorrigindo, agora corrigindo a rota. Eu quero te dizer uma coisa, se todos os sinais indicam que você está na rota errada, lembra, você tem uma missão, você tem um sonho que queima no teu coração, Deus está te dando direção, você tem que perseverar nesse sonho, perseverança,
nesse sonho. Você tem que estabelecer novas alianças e você tem que buscar conhecimento. Se você não sabe acerca do teu sonho, daquilo que você veio fazer na terra, estuda. O meu sonho é pregar para as nações. O meu sonho é ensinar sobre plantas. Se você ama planta e quer ensinar sobre plantinha, o que você tem que fazer? Conhecimento, habilidade, agir em cima. Teu sonho depende disso. Depende de você saber qual é a missão, depende de você estar na direção certa, depende de você ter perseverança, depende das alianças, você estar alinhado com pessoas certas e depende de você buscar conhecimento. Conhecimento para quê? Para você aprimorar, para você expandir, para você acessar lugares que você nunca acessou em Deus. Deus vai te ajudar? Deus vai te ajudar. Ajudar. O Espírito Santo é ajudador. O que cabe ele fazer, ele vai fazer. Mas ele não vai fazer sozinho. Por quê? Porque ele não vai te anular. Um pai que dá tudo para o filho, anula. Um pai que faz tudo, sabe o que significa? Que ele não acredita no potencial do filho. E é por isso que Deus, ele espera de nós que nós tenhamos atitude e que a gente caminhe, tá? Essa música que eu vou tocar aqui não é uma música que você tem que ouvir todo dia, não, tá? Eu tomo muito cuidado com as músicas que eu escuto. Por quê? Porque eu não gosto de sofrência gospel, não. Cuidado, quando você fica o tempo todo ouvindo uma música como essa aqui, você vai ficar revivendo ela. Então só agora pela manhã a gente vai ouvir. Porque essa música, ela conta uma história, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha pedra, muda o meu estado. Primeiro, quem vai remover as pedras é você. Jesus não tirou a pedra, não. Ele falou para os homens, vocês colocaram a pedra aqui e eu tô aqui para fazer o milagre, prontinho para ressuscitar o Lázaro. Só que tem um problema. Eu vou ressuscitar o Lázaro lá dentro, mas se ninguém remover a pedra, o Lázaro, mesmo ressurreto, ele não tem como sair. Então vocês vão tirar a pedra. Deus está ressuscitando o nosso sonho. Só que o nosso sonho precisa vir para fora e você precisa voltar a sonhar e praticar, tá? Então essa música eu não quero que você fique ouvindo ela o tempo todo, todo dia. Porque essa música fala de alguém que faz tempo que não vê a luz do dia. Essa música eu não canto ela, porque eu vejo a luz do dia todo dia. Mas eu vou usar essa música aqui agora, nesse momento, e você vai remover a pedra, tá? Você vai se colocar diante do túmulo, aonde você sepultou os seus sonhos, e você vai ver Jesus ali com você, e você vai remover a pedra. Quando a gente terminar esse momento aqui, vá lá e escolha um louvor bem daqueles profético, animado, né? Bem profético e animado, e você vai passar ouvindo um louvor que faz um decreto, não de quem você foi ontem, de quem você foi nessa manhã, mas de quem você é e de quem você vai se tornar, tá? Tem um louvor, eu vou colocar o louvor, o nosso louvor da mentoria, eu vou compartilhar nos meus stories, tá? A Neia falando, quem matou os meus sonhos fui eu mesma, por deixar as circunstâncias externas me paralisar. Neia, mas hoje, cada um de nós, estou falando com a Neia, mas cada um de nós, hoje, nessa manhã, Jesus está na frente do túmulo dizendo, Lázaro, vem para fora. Deus está falando para o nosso sonho, vem para fora, tá?
Vamos orar então? Qual é o sonho? Qual é o sonho? Escreve para mim. Qual é o sonho? O que você vai voltar a fazer hoje? O que você vai voltar a fazer hoje? Tem gente aqui que vai voltar a fazer live, porque Deus está ressuscitando o seu sonho. Tem pessoas aqui que vai voltar para o centro, para o querer, para a vontade de Deus. Escuta esse louvor. Fala para mim, qual é o sonho que Deus está ressuscitando? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando A Nívia vai voltar a escrever. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Sim, Deus, teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para Tatiana vai estudar canto, ressuscita-me. conhecer, habilitar e agir. Mestre, eu preciso de um milagre. A Beta vai voltar a fazer lives. Transforma minha vida, meu estado. A Néia tá arrepiada da cabeça aos pés. É Deus Tempo que eu não vejo ressuscitando a luz do dia. seus Estão sonhos. tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz. Sabe por que Deus quer Pedra removeu. que você ressuscite os seus sonhos? Para que você volte a reinar em vida. Para que você ocupe o lugar de governo que Deus tem para você. Você é a igreja. Somos a igreja. Somos embaixadores do reino de Deus. Que venha o teu reino, Deus. Que se faça na terra como é no céu. A Cris vai voltar a fazer atividades físicas. Tatiana falando, vocês são lindas. Todos nós temos uma missão. Nós somos águias. Nós somos águias. Bem-vindas à comunidade das águias. Que venha o reino de Deus. Isso aí, Nélia. O reino, não império. Reino, reino. Temos uma visão de reino. Você é uma águia do reino. Você é uma águia do reino. Deus te chama para viver. Voar mais alto. Ver mais longe. Viver mais tempo. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra. Sai, Rosane. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quem crê aí, diz amém.
Quem crê aí diz amém. Amém, minhas lindas. Ai, que delícia. A Neia falando, hoje eu acordei vibrando a vida de Deus. E veio parar aqui na live. Então, amanhã é quinta-feira, gente. Amanhã a gente encerra essa semana. Amanhã nós vamos encerrar a semana, tá? Sobre reino, sobre governo, tá? O meu desejo é que cada minuto, cada segundo que vocês estejam aqui comigo, que seja um tempo que venha valer a pena, tá? Gente, eu tenho que ir. Vocês estão conversando muito. Vocês estão conversadeira hoje, né? Os homens já saíram da live. Vocês ficam aqui conversando, né? Mas vamos cuidar da vida? A Bela falando, é uma delícia começar o dia assim, com palavras tremendas. Então, amanhã é sexta-feira. Amanhã a gente vai terminar. Amanhã a gente fecha com chave de ouro, tá? Prometo pra vocês. Foi bom hoje, né? Foi bom hoje, mas amanhã vai ser melhor ainda, porque o melhor tá por vir, tá? A Rosane falando, vale muito a pena estar aqui, eu fico feliz. Eu quero honrar o tempo de vocês aqui, eu quero que vocês anotem tudo, porque eu quero honrar o tempo de vocês, tá? Beijo, gente. Eu vou de verdade agora, fui. Vamos cuidar da vida, tá? Beijo.